Boa noite. Vereadores voltam atrás e retiram assinaturas de CPI contra padre Júlio Lancelotti após repercussão nacional negativa. Desmatamento na Amazônia cai pela metade no primeiro ano do governo Lula. E você vai ver também. Corrida contra o tempo para encontrar o pequeno Edson Davi, de 6 anos. Criança desapareceu ontem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro tenta localizar uma criança de 6 anos que está desaparecida desde ontem. Os pais têm uma barraca na praia e dizem que o filho foi levado por um homem estrangeiro. Já são mais de 24 horas de buscas no mar e na areia da praia da Barra da Tijuca. Os bombeiros tentam encontrar Edson Davi da Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na tarde de ontem. Minutos antes, o menino fez um vídeo dentro da barraca dos pais, que são comerciantes na praia. Depois saiu para brincar com outras crianças. O pai conta que precisou fechar as contas de clientes e quando foi procurar a criança, não encontrou mais. Ele estava brincando de bola junto com os meninos, de fazer gol. E tinha um rapaz do lado, o pai dos meninos. Quando eu tinha terminado de fechar as contas, quando eu olhei do lado, ele tinha sumido. Não estava mais ninguém. Aí eu pensei que ele estava na areia ali na frente, mas não estava, ele tinha sumido. Hoje o caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A mãe de Edson esteve na cidade da polícia e disse que não acredita que ele tenha sido levado pelo mar, e sim pelo homem que acompanhava a brincadeira das crianças. O meu funcionário viu que ele é um gringo, falava línguas estrangeiras, as duas crianças também. Ele é branco, meio barrigudo, baixo, é uma pessoa clara, né? E ele falava línguas estrangeiras, estava só de bermuda e estava com a bola e 2 crianças, um pouco menor que meu filho. E é isso, eu acredito que foi esse senhor que levou meu filho. Porque foi questão de 20 minutos, eles distraíram, esse homem sumiu com tudo, com meu filho, com bola, com as crianças, e meu filho desapareceu. Na busca por pistas que levem ao paradeiro do menino, a polícia já pediu imagens de câmeras de segurança de hotéis e quiosques da região. As da câmera de monitoramento de trânsito dessa parte da orla também foram solicitadas, mas a família foi informada pelos policiais que o equipamento não está funcionando. A polícia também já emitiu um cartaz de desaparecido com a foto de Edson Davi. Aflitos, os pais e funcionários da barraca acompanham as buscas. A todo momento, consultam os bombeiros e tentam manter a esperança. Eu estou muito emocionado, entendeu? A gente, o menino sempre com a gente, entendeu? Aí abala muita gente, entendeu? Que a gente se torna família, entendeu? Quem souber do meu filho, quem vê o rostinho dele, tenha misericórdia de mim, toda ajuda é bem-vinda. A violência doméstica, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres. Para se ter uma ideia, 3 em cada 10 já foram agredidas por homens dentro de casa, segundo pesquisa Data Senado. Nossos repórteres conversaram com uma vítima que, depois de viver um casamento marcado pela violência, foi perseguida e agredida no trabalho. Hoje, ela vive escondida. O casamento de mais de 20 anos desta mulher, que não quer se identificar, foi marcado por agressões. A primeira vez ele me deu 2 socos nos meus 2 olhos, que deu até derrame, ele ficou vermelho e roxo. Depois, tapas na cara, né? Sempre na cara. Acho que é para deixar marcado. A última aconteceu em dezembro e foi registrada por câmeras de segurança. A mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro enquanto trabalhava. Eu pensava que eu ia morrer. Se o meu ex-patrão não estivesse lá, eu não estaria aqui. Segundo a vítima, ela já tinha 2 medidas protetivas contra o ex-marido que não foram suficientes para que o homem mantivesse a distância ordenada em lei. O ex-patrão, que estava no momento da agressão e aparece no vídeo, ainda tentou conter o homem enfurecido. Eu pedi muito a ele, eu disse, não faz isso, cara. Ela não merece, é a mãe de seus filhos, pensa direitinho. É uma pessoa que está aqui lutando, batalhando. Segundo pesquisa realizada pela Data Senado em 2023, 3 a cada 10 brasileiras já sofreram com violência doméstica provocada por homens. O levantamento constatou também que mais de 25 milhões de mulheres no Brasil já foram agredidas em algum momento da vida. Desse total, 22% declarou que o episódio violento aconteceu nos últimos 12 meses. Para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher de Pernambuco, o problema estaria em não tratar a segurança das mulheres como política pública.
Você vai na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, no Recife, tem 12 mil inquéritos de violência contra a mulher. Como é que isso vai ter punição? Como é que isso vai ter andamento? Então, não tem como, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente proteger as mulheres. É por isso que a gente está vendo os agressores se sentindo confortáveis para meter murro na mulher dentro de casa e fora de casa. A mulher agredida fugiu de casa e não tem notícias dos filhos que foram levados pelo ex-marido. Eu vivo escondida, né? Porque, como ele mesmo disse, eu vou te caçar até o fim, até o inferno. E quando ele diz que vai caçar, ele caça mesmo. Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas e continuam em andamento. O agressor é que tem que ter medo da lei, o agressor tem que ter medo de ser preso, o agressor tem que acreditar que a lei funciona. Mas como é que a lei vai funcionar se não está sendo colocado em prática o que ela manda fazer? As buscas pelo helicóptero desaparecido no litoral norte de São Paulo foram paralisadas nesta manhã devido ao mau tempo. Durante a tarde, os trabalhos foram retomados e já somam 37 horas de voo. A Polícia Militar também fez buscas por terra. O helicóptero procurado decolou no último domingo do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à Ilhabela, no litoral norte, e estava com 4 pessoas a bordo. O último contato com as torres de comando aconteceu ainda na noite do dia 31 de dezembro. Depois de 5 dias de buscas, nenhuma informação ajudou as autoridades a encontrar a aeronave ou as vítimas. Uma casa desabou após a explosão de um botijão de gás em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma menina de 9 anos ficou soterrada por mais de 1 hora nos escombros. Ela tomava café com os pais e a irmã de 2 anos quando houve o vazamento de gás e a explosão. O pai conseguiu sair da casa sozinho com ferimentos na cabeça. A mãe teve cerca de 90% do corpo queimado. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital. A Defesa Civil informou que pelo menos 4 casas foram afetadas pela explosão. No Rio de Janeiro, um carro caiu em um rio depois de ser perseguido pela polícia. 2 suspeitos foram presos. A perseguição começou na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, e só terminou quando o veículo que era perseguido pela Polícia Rodoviária Federal caiu em um rio. Segundo os agentes, o motorista não havia obedecido a ordem de parada. Os 2 ocupantes foram presos. Um deles foi retirado de dentro do carro, que já estava quase submerso. O outro foi localizado na mata. Ninguém ficou ferido. Na ação foram apreendidos 3 fuzis, carregadores, colete à prova de balas e munição. Uma mulher de 50 anos que estava no paramotor que caiu na praia de Piedade, no Grande Recife, morreu hoje depois de uma parada cardiorrespiratória. O acidente aconteceu na tarde de ontem. O instrutor, que também estava no voo, se feriu, mas passa bem. Salva-vidas fizeram os primeiros socorros e acionaram o SAMU para prestar assistência. Ainda não se sabe o motivo da queda. A suspeita é de que uma linha de pipa com cerol tenha provocado o acidente. Um idoso de 71 anos morreu depois de cair em um buraco de 40 metros de profundidade em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. A vítima cavou o buraco dentro da própria casa, após sonhar que embaixo do imóvel encontraria ouro. O idoso teria escorregado e caído ao tentar sair do buraco. O corpo foi resgatado hoje pelos bombeiros. O tamanho e a estrutura da escavação chamaram a atenção dos militares. Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023, na comparação com o ano anterior. É o menor número em 6 anos. Os índices levam em conta o período de janeiro a dezembro. A redução no desmatamento na Amazônia Legal ocorre após anos de aumento no desmate na região, que corresponde a 59% do território brasileiro. O documento apontou uma redução de 2.593 quilômetros quadrados. Foi a primeira vez desde 2018 que a área desmatada ficou abaixo de 10.000 quilômetros quadrados. O Pará foi o estado que registrou a maior área de vegetação destruída, seguido pelo Mato Grosso. Já o Cerrado registrou um aumento no desmatamento de 43% em 2023. No ano passado, a área sob alerta foi de 7.828 quilômetros quadrados, a maior desde o começo das medições.
Segundo o INPE, Maranhão foi o estado que teve a maior área de vegetação nativa suprimida, seguido por Bahia, Tocantins e Piauí. A farmacêutica Pfizer informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o registro definitivo à pílula Paxlovid, antiviral para a Covid-19. O uso do medicamento havia sido autorizado em caráter emergencial em março de 2022. Desde então, o remédio tem sido vendido nas farmácias a um preço médio de R$ 4.500. Segundo a Pfizer, o tratamento reduz em até 89% os riscos de piora e morte pela infecção em pacientes mais vulneráveis ao coronavírus. A pílula é indicada para até 5 dias após o início dos sintomas. O padre Júlio Lancelotti disse que recebeu uma ligação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro estaria juntando informações sobre uma possível CPI das ONGs na Câmara de Vereadores de São Paulo, que tem o religioso como alvo principal. O ministro manifestou solidariedade ao padre. 7 vereadores já retiraram o apoio para a criação da CPI. Um dos vereadores que retirou o apoio é Tami Miranda, do PL, que confirmou a decisão em um vídeo publicado em suas redes sociais. Eu estou pedindo para a minha assessoria jurídica já fazer um requerimento e eu vou apresentar um requerimento pedindo a retirada do meu apoiamento, já que este projeto aqui, ó, a intenção não era pensar na Cracolândia, a intenção era agredir o padre Júlio Lancelotti. E aí, agressão ao padre Júlio Lancelotti não tem o meu apoio. O vereador Chechel Trípoli também enviou à presidência da Câmara um pedido para tornar sem efeito a assinatura dele no requerimento para a instalação da CPI. E pelas redes sociais, disse que o religioso faz um trabalho humanitário exemplar, que não deve ser alvo de ataques. O pedido de instalação da CPI foi apresentado pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. O objetivo é apurar o trabalho de ONGs que atuam na Cracolândia. O documento não cita o padre Júlio, diz que a criação tem a finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para o uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. Mas, na visão do vereador Rubinho Nunes, supostamente o padre Júlio teria algum tipo de ligação com ONGs que atuam na região central de São Paulo e por isso ele deve ser investigado. O cara está falando em fazer uma CPI de ONGs que atuam na Cracolândia. E o maior acusado dessa CPI, segundo ele, é o padre Júlio Lancelotti, que não tem ONG e que não vai na Cracolândia. A rotina do padre Júlio é a mesma dos últimos 40 anos. O dia começa com uma missa na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca. Como representante do povo da rua, uma das lutas é o combate à aporofobia, o preconceito e o ódio aos pobres. O senhor acha que a aporofobia está por trás dessa proposta? Está a aporofobia porque a aporofobia nasce da desigualdade. E a desigualdade é uma forma de negar a vida dos mais fracos, dos que não têm condições. Por isso que existe esse ódio, porque se mostra aqueles que eles não querem ver. Depois da missa, é hora das ações sociais. No carrinho vão as doações e nas ruas há muitos necessitados. A fila é enorme. Além de alimentos, também teve distribuição de material de higiene pessoal. Assim, eu cheguei lá do interior do Rio de Janeiro para conhecê-lo, né? Para ver de perto e enfim, é admirável, a gente tem muito respeito pelo trabalho dele. A atividade faz parte de uma das pastorais da Arquidiocese de São Paulo e não tem ligação com nenhuma organização não governamental. Segundo o padre Júlio, uma CPI é um instrumento legítimo para fiscalizar políticas públicas. Mas ele lembra que, nesse caso, não há financiamento público. Quando se distorce e coloca de que o foco em cima de pessoas e não em cima dos problemas, você criminaliza e parte a partir de criminalização. Isso não tem
aceitação na sociedade. A própria Câmara de Vereadores não aceita uma coisa como essa. Para ser instalada a CPI, o requerimento precisa ser selecionado entre dezenas de outros pedidos e ser aprovado em 2 sessões no plenário. A Câmara dos Vereadores informou que o tema será tratado no Colégio de Líderes na volta do recesso parlamentar em fevereiro. Qual vai ser o resultado disso tudo? Eu não sei, não saberia dizer, só espero que o resultado de tudo seja humanizar a vida e tornar a cidade mais humana. Em nota, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, disse que a CPI tem o objetivo de investigar as ONGs que atuam na região da Cracolândia, suas fontes de recursos, funcionários, ligações partidárias e a quantidade de pessoas atendidas e curadas. O texto diz ainda que causa espanto toda a comoção ao redor do padre Lancelotti, que não foi citado no requerimento, mas que ninguém está acima da lei. Ele será investigado como qualquer cidadão ou ONG. O político diz ainda que respeita os vereadores que decidiram retirar o apoio à CPI. Na próxima segunda-feira, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro completa 1 ano. Governo, Congresso e Supremo Tribunal Federal programaram uma série de eventos para marcar a data e celebrar a vitória da democracia. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações, tem o roteiro, né, ou pelo menos o que está previsto para esse dia 8 de janeiro. Então, descreva para a gente como deve ser esse dia, essa lembrança de uma data tão importante, desastrosa, ou melhor, poderia ter sido desastrosa se a democracia não tivesse resistido e prevalecido. Mas estivemos à beira do abismo, né, Maria? É isso, Amanda. E dia cheio aqui em Brasília na segunda-feira, viu? Boa noite para você, para Augusto, boa noite a todos. Começando esse dia pela abertura da exposição chamada Após o 8 de Janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A abertura vai ser feita no início da tarde, no STF, pelo ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso. Estarão presentes ministros do STF e outras autoridades também. A abertura dessa exposição para a população só acontece no dia 9, na terça, e apenas no dia 9, a partir de 1 da tarde. Depois da abertura da exposição, acontece aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, onde nós estamos agora, a abertura da cerimônia intitulada Democracia Inabalada. O evento está marcado para começar às 3 da tarde e estarão presentes os presidentes dos 3 poderes. O presidente da República, presidente Lula, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Além também de ministros de Estado, do Procurador-Geral da República e de governadores. Hoje, no início da tarde, eu estive aqui acompanhando toda a preparação do ambiente do Salão Negro do Congresso Nacional. Eles estavam já finalizando, colocando as cadeiras, e agora a gente já consegue ver o ambiente todo preparado para a cerimônia de segunda-feira. E, bom, depois do encerramento da solenidade, as autoridades que vão compor a mesa principal vão se dirigir para o outro lado do Salão Negro e vão fazer a entrega simbólica da tapeçaria de Burle Marx, que foi vandalizada, e também da réplica da Constituição Federal, que foi furtada do STF no 8 de janeiro passado. Aqui na Câmara dos Deputados também vai ter a exposição a partir do dia 9, terça-feira. Vai ter uma exposição para relembrar o 8 de janeiro, e essa exposição vai ser incluída, na verdade, no tour da visitação que é feita aqui no Congresso Nacional. Volto com vocês. Perfeito. Obrigado, Maria. E o Exército puniu 2 oficiais por desvio de conduta durante as invasões dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Um deles recebeu advertência e outro ficou 3 dias preso em um batalhão por não admitir ter dado a ordem para um subordinado cantar o hino nacional dentro do Palácio do Planalto no momento da invasão. Vídeos registraram oficiais cantando o hino junto com os invasores. Os militares alegaram que o ato foi uma tentativa de acalmar os manifestantes. O oficial punido, no entanto, mesmo filmado, não admitiu ter dado a ordem. Em nota, o Exército afirmou que a sindicância concluiu que não há indício de crime, mas transgressões disciplinares na conduta. Outros 4 inquéritos militares para apurar o crime foram abertos pelo Exército.
Em um deles, o coronel da reserva, Adriano Testoni, foi condenado a 18 dias de detenção em regime aberto por ter xingado colegas de corporação durante os atos. Uma tradição praticada por católicos de todo o país. Hoje foi dia de agradecer e pedir bênçãos. No Rio de Janeiro, a Basílica do Padroeiro da cidade foi a mais procurada. Quem mora no Rio de Janeiro já sabe, o roteiro é o mesmo. Na primeira sexta-feira do ano, é dia de ir à Basílica de São Sebastião, o padroeiro da cidade. Veio de mãe, então eu honrando esse caminhar dela, então eu faço de um tudo para esse dia eu estar aqui. Representa muito a minha paz, a minha espiritualidade está sempre iluminada. Movidos pela fé, os fiéis lotam a igreja desde cedo. Um sentimento comum neste dia dedicado a agradecer, refletir e pedir por mais realizações. Uma bênção especial para o meu filho, para ele conseguir um emprego. Por aqui, até os pets recebem as bênçãos. Ele vem, gosta de ser sociável, gosta de falar com as pessoas e gosta dos padres também. Ele é católico. São 15 missas realizadas de hora em hora e finalizadas com um banho de água benta pelos frades capuchinhos. A bênção, que é patrimônio cultural carioca desde 2014, representa proteção e boas energias para o ano inteiro. Agora, eu também vou receber a minha. A água tem essa simbologia de renovar a vida, de renovar as nossas forças. Por isso também a água do batismo. Ela tem essa compreensão desta vida nova. Uma tradição que começou em 1931 e alguns fiéis cumprem à risca até hoje. Uma delas é a Dona Conceição. Aos 92 anos, ela faz questão de participar da missa neste dia tão especial. Te agradecer a Glória ter vindo aqui de novo. É só isso que agradeço, nem por mim, pela felicidade de eu ter vindo aqui. O comércio exterior brasileiro bateu recorde histórico de exportação em 2023. O saldo comercial foi de 98 bilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 477 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As exportações ultrapassaram os 339 bilhões de dólares, um aumento de 1,7% em relação a 2022. Já o volume de exportações cresceu 8,7%. Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.412, a contribuição mensal do MEI, o microempreendedor individual, também vai aumentar. Os novos valores já valem para contribuições referentes a janeiro, que serão pagas no mês que vem. O microempreendedor individual foi criado em 2008 para estimular a formalização dos trabalhadores autônomos. Com uma contribuição reduzida, o MEI passou a ter direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Pode-se cadastrar como MEI quem fatura até R$ 81 mil por ano. Os impostos pagos são fixos, independentemente do faturamento, e parte da contribuição é calculada com base no salário mínimo. O MEI paga 5% do salário mínimo como contribuição para o INSS, mais R$ 5,00 de ISS, Imposto sobre Serviços, e R$ 1,00 de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Dependendo da atividade, o MEI ainda pode ser isento do ISS e do ICMS. Daí, a contribuição mensal neste ano pode variar de R$ 70,60 a R$ 76,60. Para caminhoneiros, o cálculo é diferente, considera 12% do salário mínimo para o INSS. Assim, o valor mensal pode variar neste ano de R$ 169,44 a R$ 175,44. Dados do Sebrae de 2023 mostram que o Brasil tem mais de 12 milhões de microempreendedores individuais, que representam 6 a cada 10 negócios no país. O cadastro como MEI ajuda a sustentar os cofres da Previdência Social e dá mais segurança aos trabalhadores. A questão do MEI é que, se ele não fizer essa opção, ele vai ficar um trabalhador informal, sem direito aos benefícios previdenciários, que se tornam muita importância naquelas situações onde o trabalhador não tem condição de trabalhar, por perda de saúde, por uma licença maternidade.
Um acordo de cooperação técnica assinado hoje pelo Ministério da Justiça e o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, vai fortalecer a segurança no entorno de cidades com mineradoras. O objetivo é evitar a ação ilegal de garimpeiros. O acordo prevê a elaboração de planos de segurança em municípios que ficam no entorno de mineradoras. O principal objetivo, segundo os órgãos, é fortalecer a presença do Estado em territórios que são vulneráveis à invasão ilegal de garimpeiros e colocar em prática planos de proteção para a população das cidades. Então, nós vamos às cidades, vamos preparar, planejar junto o poder público e o poder privado, né, gerar um planejamento, gerar simulados e gerar capacitação, aperfeiçoamento, tanto das forças de segurança pública para agir adequadamente, como também da iniciativa privada e da população. Pretendemos também realizar ações preventivas com a população, para a população saber qual o papel dela. O acordo assinado faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e também está inserido no Plano Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Do SUSP, que tem a sua coluna, a sua espinha dorsal nos entes públicos, na Guarda Municipal, nas secretarias estaduais, nas polícias, mas que, na minha opinião, extrapola e vai para além disso. A lógica do SUSP, que, na minha opinião, se concentra na palavra integração. O governo adiou para 10 de abril a exigência de visto para turistas vindos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O requisito seria retomado na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro. Segundo o governo, a prorrogação foi necessária para que seja concluído o processo de implementação do sistema de concessão e verificação do visto. E também para evitar que o início da exigência seja durante a alta temporada de viagens. A obrigatoriedade do visto para turistas desses 3 países foi liberada em 2019, mas será retomada com base no princípio da reciprocidade adotado pela diplomacia brasileira. Estados Unidos, Canadá e Austrália exigem visto para os turistas brasileiros. O Zoológico de Belo Horizonte comemora a chegada de novos moradores. Nos últimos meses, 5 filhotes nasceram nos recintos da instituição, que abriga mais de 3.000 animais e é referência em reprodução em cativeiro. Entre os filhotes mais aguardados estão um cervo do Pantanal, um tamanduá-bandeira e um mico-leão de cara dourada. Esses animais são de espécies ameaçadas de extinção. Um tamanduá-mirim e uma arara azul grande também nasceram no Zoológico de Belo Horizonte nos últimos meses. Uma delas não tanto em ameaça, mas com um declínio populacional muito grande, que é o tamanduá-mirim. Mas foram espécies que são importantes, sim. O nascimento de animais em cativeiro exige técnicas e manejos específicos de acordo com cada espécie. O mais importante é o bem-estar dos bichos. Por isso, o ideal é que os pais cuidem naturalmente dos filhotes. É o caso do mico-leão de cara dourada. Na primeira etapa, após o nascimento, ele fica com a mãe, né, para amamentação. E logo após, um mês depois, o filhote já vai para as costas do pai, para ele deixar a mãe ficar mais tranquila, buscar seu alimento, então ele cuida junto. Esse cuidado parental é muito importante. O Zoológico de BH recebeu neste ano também 22 animais que vieram de outros estados, entre eles 2 fêmeas de tamanduá-mirim. Elas foram resgatadas em Salvador, na Bahia, ainda filhotes. As novas moradoras foram encaminhadas para a capital mineira pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres. As mães foram provavelmente atropeladas, que é um outro problema sério, né, que os animais sofrem. E foram resgatadas ainda com cordão umbilical. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma reabilitação do animal e aqui na instituição a gente consegue buscar outras práticas para buscar os comportamentos naturais. O Zoo de Belo Horizonte abriga cerca de 3.700 animais de 220 espécies. Quase 80% são da fauna nacional. A maior parte é proveniente de apreensões do IBAMA e do Instituto Estadual de Florestas. 10% das espécies encontradas aqui estão ameaçadas de extinção. A instituição zoológica ela tem que evoluir.
E nessa evolução, o foco hoje é dado para a conservação das espécies, a pesquisa e a educação para a conservação. E eu acredito que o visitante vendo o animal saudável, o animal bem, é muito bom, né? Ele conhecer a espécie, conhecer o nosso trabalho. Bora falar de previsão do tempo, que o Igor Silveira já está conosco. Boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, Amanda. Igor, boa noite, Augusto. Conte como vai ficar o primeiro final de semana do ano. Quente, calor, chuva. Vamos lá. Boa noite para vocês. Boa noite para você que está em casa. Olha, o primeiro final de semana do ano ainda vai ser com chuva em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste por conta da zona de convergência do Atlântico Sul. Por isso que boa parte do sudeste o tempo ainda vai ser abafado e com previsão de chuva no período da tarde. Olha, máximas de 31 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Vitória, no Espírito Santo e 28 graus em Belo Horizonte. Isso no sábado. Agora, no domingo, não muda muita coisa, viu? A máxima pode chegar aos 32 graus no Rio de Janeiro, esquenta um pouco mais, 30 graus em Vitória e 28 graus em Belo Horizonte. Agora, em São Paulo, o sol está garantido, o tempo vai ser quente e abafado. E com máximas, olha, chegando aos 28 graus amanhã, 30 graus no domingo e 32 graus na segunda-feira. No Nordeste, o sol também aparece em boa parte do litoral e só chove no interior. Agora, no sul do país, também esquenta bastante e em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 31 graus. Final de semana bem quente por lá. Viu, Amanda, Augusto? Perfeito, obrigado, Igor. Obrigado, boa noite para você. E obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira, 5 de janeiro. Até amanhã. Amanhã estamos de volta às 9h30. Boa noite, até lá.